Bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, feliz porque hoje é quarta-feira, dia de testemunhos que edifica. Em Salmos 54, no verso 2, diz assim: Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Sabe por que eu estou lendo isso aqui? Porque muitas das vezes o nosso inimigo está bem pertinho de nós, são as enfermidades. E hoje nós temos uma amada irmã que vai testemunhar o que Deus fez na vida dela. Foram algumas enfermidades, mas Deus deu vitória a ela. E nós estamos aqui com a nossa irmã Rosângela Colasso, que irá testemunhar para nós o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus vai fazer por nós, por você e por ela. Pois é, Rô, chegou o dia do testemunho, eu estou ansiosa para ouvir tudo que você vai falar. Fique à vontade, como se estivesse lá na sala da tua casa, conversando comigo lá e um cafezinho do lado. O que você acha? Vamos contar o testemunho? Boa tarde a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa tarde para dar esse testemunho. Se eu fosse testemunhar a minha vida, eu teria muitos e muitos testemunhos para dar, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. E agradeço também a minha amiga por ter me convidado e tenho orado também por ela, por esse trabalho maravilhoso que ela tem feito, porque eu acho maravilhoso esse trabalho que ela tem feito para edificar as vidas das pessoas. Então, nessa tarde, eu vou me apresentar a vocês. Meu nome é Rosângela Martins Colasso. Sou casada há 46 anos. Meu esposo é presbítero, José Altair Colasso. Tive 4 filhos, mas aprove a Deus levar 2. Fiquei com 2 filhas mulher. E depois de um tempo, Deus me deu um presente que eu adotei um filho homem, porque o maior sonho da minha vida era ter um filho homem. Não que eu não tivesse tido, porque eu tive meu filho homem, que faleceu com 5 anos. Mas Deus aí me deu um presente que é o meu filho do coração, que eu amo muito, amo igual minhas filhas também. E tenho também 5 netos e agora Deus me presenteou com um bisneto. Tenho motivos para estar muito alegre e feliz pela vida que eu tenho agora, mas já passei por muitos motivos assim que me deixou bem triste. Passei por muitas enfermidades, muitas percas, mas Deus, graças a Deus, tem me fortalecido e aqui eu estou para contar esse testemunho, que com esse testemunho eu sinto que posso ajudar muitas pessoas que talvez estejam passando, talvez pelo mesmo que eu passei. Então, vou começar meio do começo. Eu sempre fui muito teimosa, meu sonho era ter 4 filhos. E eu tive esses 4 filhos, de uma forma bem... A primeira filha minha que eu tenho é a Elaine, ela não me deu problema nenhum, graças a Deus, minha gravidez foi ótima, até para nascer, eu nem conheci sala de parto, foi uma beleza, minha primeira gravidez. Mas quando eu tive a segunda gravidez, eu sofri muito, eles tiraram a minha segunda filha a ferro, e o meu útero saiu fora do lugar, e eu passei a noite inteira com hemorragias muito fortes, e a parteira que fez o meu parto, porque aquele tempo que eu ganhei meu filho era a parteira no hospital, e ela passou a noite toda, ela não era evangélica, mas ela passou a noite inteira rezando ao meu lado, porque ela achou que eu ia morrer mesmo durante a noite. E dali começou as minhas lutas, porque ela falou que eu não poderia mais engravidar. E eu sempre tive um sonho de ter 4 filhos, eu era muito teimosa mesmo, eu resolvi mais tarde engravidar novamente. E engravidei novamente do meu filho homem, que era o meu sonho ter aquele filho homem, e aconteceu tudo de novo. Eu tive de novo a hemorragia interna, e ela passou a falar para meu esposo que eu ia morrer numa mesa de parto, que eu não poderia ter mais filhos, que ela já tinha avisado a vez passada,
e que eu era teimosa e continuava teimando. E foi assim que começou daí os meus problemas, porque daí com 5 anos meu filho faleceu e eu não aceitava não ter um filho homem, e passou uns 3 anos, depois de eu passar por depressões, por querer até morrer, por causa da morte do meu filho, e então eu engravidei de novo, depois, mais tarde, depois dos 4 anos, já depois que meu filho faleceu, eu engravidei novamente. E nessa gravidez começou um descolamento de placenta por causa de um acidente que eu sofri num ônibus. E desde o primeiro mês, sobre esse acidente, eu comecei com descolamento de placenta. E então eu fiquei durante 6 meses internada. Eu ficava 3 dias no meu lar com minhas filhas e 15 dias no hospital. Para mim foi muito difícil essa fase. Fiquei só couro e osso, porque eu só tomava sangue e soro direto. Se vocês olhassem para mim, vocês choravam, porque eu não tinha mais onde me picar em meus braços. E era soro de um lado e sangue do outro. E assim eu fiquei até os 6º mês, porque eu queria muito aquele filho, que eu achava que era um filho homem, o médico falou para mim que era um filho homem, e eu queria muito, era meu sonho ter um filho homem. E quando foi, desde o primeiro mês, o médico queria tirar meu filho, falava que tinha que tirar para salvar minha vida, que eu ia morrer, e eu não deixava eles tirar. E foi assim, foi indo até o 6º mês. Quando foi no 6º mês eu não aguentei mais, fui como morta para o hospital. Os médicos falaram para o meu esposo que eu já estava morrendo mesmo, que era para ele se despedir de mim. Meu Deus. Mandaram minha mãe se despedir de mim, minha mãe se despediu de mim, meu esposo, porque eu estava morta mesmo. Mas quando eu estava ali morrendo, eu vi uma luz muito forte. E aquela luz veio vindo, e foi me levando. E eu fui indo. Eu nunca me esqueço que eu estava indo por um túnel, eu tive aquela visão assim muito forte, aquela luz era muito forte. E ela foi me levando, e eu fui indo por aquele túnel. E quando eu fui indo por um túnel, mas uma mãe nunca esquece dos seus filhos, né? Eu lembrei, no meu consciente, nem sei como, Deus deve ter feito eu me lembrar, eu lembrei das minhas filhas. E elas eram muito pequenas ainda. E no meu consciente, porque eu nem estava falando, eu estava como uma morta mesmo. No meu consciente, eu pedi a Deus, eu clamei a Deus, que Deus não me deixasse eu morrer, porque eu tinha 2 filhas para criar, e elas eram muito pequenas ainda, e precisavam muito de mim. Então, naquele momento, aquela luz foi sumindo, e eu não morri. Deus me ouviu o meu clamor, né? Ainda bem, né, Rosa? Ouviu o meu clamor testemunhando para nós. Sim. Aí eu voltei, né, assim, não faleci, mas eu já estava como morta, os médicos falaram que era para se despedir mesmo de mim. Mas a bênção de Deus veio na minha vida. E então eu voltei e fiquei mais uns dias internada, muito fraca, muito debilitada, mas fui me recuperando e voltei para o meu lar. Só que a partir dali, Ivone, eu fiquei com uma hemorragia muito forte. E eu fui por vários médicos. Eu passei por muitos médicos. E eles faziam tudo que é exame em mim e falavam que não tinha nada comigo. Que estava bem, meu útero estava bem, né? Tinha se recuperado bem. E eu sofria todo o mês. Aquela hemorragia. Eu não podia sair de casa. Eu tinha que ficar na cama deitada. E quando foi um dia, isso já fazia muitos anos. E eu ia para a igreja, Ivone, e cada vez que eu ia para a igreja, eu ouvia aquela pregação da mulher do fluxo de sangue. Eu chorava muito, Ivone, só Deus sabe o que eu passava. E eu chorava muito quando eu via aquela pregação, que está em Mateus 9, 20, que falava sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, quando os pregadores pregavam aquela palavra,
eu falava, Senhor, quando é que eu vou poder tocar na tua orla, Senhor? Eu preciso tocar na tua orla, Senhor, para eu ser curada. Mas como tudo tem o tempo de Deus, né, Ivone? Sim. Não é o nosso tempo, o tempo é de Deus. Foi-se 22 anos. Meu Deus. A mulher do fluxo de sangue foi 12 anos, né? 12 anos ela recebeu a cura, né? E eu fiquei 22 anos. Então. Era um sofrimento todo mês. Tinha dias que eu não podia vir nem para a igreja. E aquele dia era uma escola dominical e eu falei para o meu esposo, hoje eu vou na escola dominical. Ele falou, mas você não pode ir. Você sabe que você não pode ir desse jeito. Eu falei, mas hoje eu vou. Então eu vim para a escola dominical, aqui nessa igreja mesmo. E eu sentei no último banco, já porque com medo do que ia acontecer. E ali eu fiquei, sentada lá no último banco, na escola dominical. E aí eu pedi para a irmã Vanessa, quando terminasse a escola dominical, o presbítero que estava dando a escola dominical, se ele poderia orar por mim. E eu fiquei sentada, me lembro bem, lá no último banco. E quando foi a escola dominical passando, e a minha hemorragia já foi aumentando, e ali eu fiquei num estado que não poderia nem me levantar dali. Mas a escola dominical foi passando, e no final da escola dominical, o presbítero veio, pegou o óleo, me ungiu e orou por mim. E naquela hora, Ivone, eu toquei na orla. Amém. Porque naquela hora eu fui tocada pelaquela oração, pelo aquele ungimento que ele me fez em mim. E naquela hora eu fui curada. Depois de 22 anos. Esse é um testemunho que eu conto, mas a minha vida, Ivone, Deus, quando eu era criança, Deus cuidou de mim, sempre. Quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos, eu caí num poço. O poço estava cheio de água até em cima. Eu boiei a primeira vez e não consegui agarrar nos tijolos. Aí, quando foi a segunda vez, eu boiei de novo. Só que eu descia até embaixo, naquele poço, mas alguém me levantava. Eu sentia. Sabe? Eu era uma criança muito pequena, eu tinha 7 para 8 anos. Mas aquilo me levantava, aquela pessoa me levantava. E daí eu boiei a primeira, aquela pessoa me levantou, eu boiei a segunda, aquela pessoa me levantou. E quando foi na terceira, eu tinha a sabedoria que a pessoa só boia 3 vezes quando cai, né? Quando foi na terceira que eu boiei, eu consegui agarrar nos tijolos e consegui gritar. Meu pai estava no fogão esquentando os pés, que era tempo de inverno. Meu Jesus. Ele saiu só de meia correndo, escutou meus gritos e me tirou de dentro daquele poço. Quando ele me tirou de dentro daquele poço, ele pegou e achou que eu tinha engolido um monte de água, porque era óbvio, né? Boiei 3 vezes, então era óbvio do teatro. Mas não, Ivone, eu não engoli uma gota de água. Então ali eu já sentia a mão de Deus cuidando de mim, entendeu, Ivone? Deus já me cuidava de mim quando eu era criança. Uma vez eu era criança e vim para a escola dominical, quando essa igreja aqui ainda era de madeira, pequenininha. Eu vim para a escola dominical, cheguei em casa, minha mãe falou, filha, vai fazer o fogo para a gente, minha mãe e meu pai, tudo vieram para a escola dominical, a família toda, né? Vai fazer o fogo no fogão de lenha, né? Que a minha mãe tinha fogão a lenha, para a gente fazer o almoço. E eu fui. Eu nunca me esqueço, eu estava com uma sainha pissadinha vermelha, uma blusinha de bolão amarela. E eu fui e fiz o fogo. Quando eu fiz o fogo não acendia. Eu peguei álcool e joguei álcool. Meu Deus. E o álcool veio e pegou fogo assim naquela minha blusa, na minha saia. Então eu falo que a mão de Deus estava ali mais uma vez, porque minha mãe correu, pegou um cobertor, jogou em mim. Eu não tenho marcas nenhuma, você pode ver. Não queimou nada em mim.
Então, mais uma vez, Deus cuidou de mim ali, Ivone. Sua vida é um milagre. Então, se eu te falar para você, a minha vida é um milagre. É um milagre. Igual eu fiquei desse jeito aí, eu fui curada do meu rim. Eu tinha pedra nos rins, eu chegava a ficar desmaiada, Ivone, de dor. Cólica de rim é Eu terrível. ficava 15 dias internada no hospital. A sola do meu pé, a palma da minha mão ficava tão amarela que parecia que eu tinha aquela hepatite. De tão amarela que ficava. E a dor era terrível. Uma noite, eu estava assistindo o programa do pastor Takayama. Quando ele falou bem assim, se alguém tem fé em Deus, eu vou fazer essa oração e ela estiver enferma. Fazia mais de anos que eu sofria daquilo, Ivone. Coloca a sua mão na enfermidade e você será curado. Ivone, eu coloquei minha mão aqui no meu rim e orei junto com o pastor Takayama. Eu senti quando uma bola de fogo veio do céu assim, Ivone, foi ali. E ela queimou, que eu senti queimasse. Amém. Voltei no hospital, o médico falou, né, que eu ia ter que operar, que eu estava, né, eu cheguei lá no hospital, mostrei novamente os meus exames para ele, ele falou, seus rins estão limpos, você não tem nada nos seus rins. Depois de adulta, isso. Depois de adulta. Então, você veja, Ivone, são tantos testemunhos. Como Deus cuida. Como né? Deus cuida. Eu só tenho que agradecer, Ivone. Eu sou tão grata a Deus. Eu cresci num lar evangélico, né? Graças a Deus eu não conheci outras religiões, outras. Eu cresci num lar, assim. Mas eu sempre fui grata a Deus. Sempre fui grata a Deus. Eu nunca me esqueço, todos os dias da minha vida, Ivone, de agradecer a esse Deus tão maravilhoso, porque Ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Eu passei por lutas, passei por tristezas, né? Muitas perdas, eu perdi muitas, né? Perdi 2 filhos, né? Perdi pai, perdi 4 irmãos homens, né? Perdi minha mãe. Mas Deus sempre me dá força, Ivone. Ele cuida, né, Ele amor? cuida de mim nos mínimos detalhes, Ivone. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. No meu vestir, no meu deitar, no meu levantar, sabe? Então, eu penso assim que quando nós temos uma fé alicerçada em Deus, Verdade. sabe? E que nós oramos e nós clamamos a Ele, Ele faz tudo por nós. Ele não nos abandona. Ele nunca nos decepciona. Tem pessoas que falam assim, mas eu oro, eu peço, mas Deus... Mas é que tem o tempo dele. Ah, tem. Né? Tem coisas que é rápida. A cura da minha filha do meningite. A minha filha tinha 1 ano e pouquinho, quando deu meningite nela. Levei ela para o hospital, cheguei lá no hospital. O médico falou assim, mãe, a tua filha está com meningite. Se ela não morrer durante a noite, ela vai ficar retardada para o resto da vida. Então você vai para a tua casa, espera até amanhã, vamos ver o que ela vai acontecer com ela durante a noite, mas eu já te aviso, se ela não morrer durante a noite, ela vai ficar retardada. Para o resto da vida, ele falou. Sabe, Ivone, eu saí do hospital chorando, porque uma mãe, né? Você sabe, você é mãe, você sabe o que é uma mãe. E, graças a Deus, eu tinha uma mãe que orava. Minha mãe era uma mulher de ter os joelhinhos calejados de orar. Aí eu passei direto na casa da minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso. O médico falou isso. Daí minha mãe olhou assim para mim e falou assim, quem falou isso, filha? Eu falei, o médico, mãe. Ela falou, e quem que é o médico dos médicos? Eu falei, Deus, mãe. Aí ela falou assim, então vai para casa, dobra o seu joelho e fala com Deus. Mas a minha mãe nunca foi assim, Ivone. Minha mãe, ela foi, se você chegasse na casa dela e falasse, irmão Júlio, eu vim aqui porque eu estou passando por isso ou por isso, ela já te abraçava e dizia, vamos orar, e já orava junto com você. Sim. Sabe? Então eu era acostumada com a minha mãe assim. Eu chegava lá, eu falava com ela, ela orava junto comigo. Só que aquele dia ela não fez isso. Minha mãe foi curta e grossa comigo, Ivone. Ela falou isso, vai para tua casa, dobra o teu joelho, a responsabilidade é sua. Deus. Como quem diz, né? Se vira, né? Se vira. E eu fui, Ivone. E eu nunca me esqueço, eu também fui tão curta e grossa naquela oração com Deus. Porque eu dobrei os meus joelhos perto da cama chorando, desesperada, né, Ivone? Porque eu estava desesperada.
O médico falou, ou ela morre, ou, né? Naquela época também não tinha O que tem agora, né, Ivone? não tinha estrutura que nós Não temos tem. hoje. Hoje em O dia tem meningite muito. naquela época, ou morria ou ficava, não Era tinha assim, igual o meu condições. filho, que eles tiraram com 6 meses. Naquela época não tinha o que tem agora. Incubadora, tudo certinho. Porque agora tem né? as incubadoras, coisas, você acha que eles não iam conseguir Sim. segurar meu filho? Eles iam pôr ali na incubadora e ia continuar vivendo. Mas agora, né, é bem diferente, né, daquele sim. tempo. Aí, Ivone, eu fui para casa, dobrei meu joelho, perto da minha cama, e chorando eu clamei a Deus. Mas eu nunca vou esquecer aquela oração, porque minha oração foi muito curta e grossa mesmo, sabe, Ivone? Só Deus mesmo Deus para conhece, ouvir. né, Rô? A gente só vai... Eu orei para Deus, eu me lembro que eu olhei para o céu assim, ergui minhas mãos e clamei a Deus chorando. Pedi para Ele, Deus, se for para minha filha ficar retardada, então o Senhor leva ela. E se não for, for da tua vontade, cura ela para mim. Foi essa a minha oração, Ivone. Eu não fiquei chorando, pedindo, clamando. Eu orei assim para Deus, Ivone. E acalmei meu coração. E quando eu fui no outro dia no hospital, cheguei lá, o médico falou assim para mim, ó, como eu tinha te explicado, ela não morreu durante a noite, então tá aqui, me deu 4 vidros de Gardenal na minha mão, falou, sua filha vai tomar Gardenal pro resto da vida. Ela não pode ficar sem Gardenal, porque ela vai ter crise, ela, né? Eu falei, então tá. Peguei aqueles 4 vidros de Gardenal e vim embora com a minha filha. E quando eu cheguei em casa, eu até fiz uma dose, Ivone, daquele Gardenal e dei para ela. Mas ela dormiu muito com aquilo. Daí comecei a lembrar da minha oração, sabe? Ivone na cozinha lavando a louça e lembrando da minha oração. Falei, calma aí. Mas eu pedi para Deus. Fui lá no quarto, peguei aqueles 4 vidros de Gardenal, joguei na lata do lixo e falei, se ela não morreu, é porque Deus curou ela, porque eu conversei com Deus e pedi para Deus que Deus levasse ela, se fosse para ela ficar retardada. Ivone, eu joguei fora os Gardenal e criei no nosso Deus. A minha filha cresceu, minha filha fez faculdade, tá aí, você conhece ela, é mãe de 2 filhas lindas, né? Então, é tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Hoje ela vem na igreja, ela louva o Senhor, e eu sempre faço ela lembrar. Filha, você é um milagre de Deus. Então, louve a Ele. Verdade. Porque se Ele quer que você louve, louve a Ele. Então, eu penso assim, Ivone, que Deus tem coisas lindas para nós. Sim. Né? Se nós confiarmos nele, se nós entregarmos de coração para Ele, aquilo que nós necessitamos, Ele nos dá. Então, eu estou aqui nessa tarde para dar esses testemunhos e espero que, se tiver alguém assistindo nós nessa tarde, que esteja precisando de uma cura, de um milagre, nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele cura qualquer enfermidade. Como eu falei para a Ivone, se eu fosse passar aqui, eu passaria muitas e muitas horas aqui, dando testemunhos, porque eu tenho muitos mais. Mas esses eu dei para edificar a vida de alguém que esteja precisando de um milagre nessa tarde. Tenha essa decisão, tenha essa fé, creia num Deus verdadeiro, porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. Ele é um Deus de poder, ele é um Deus que cura qualquer enfermidade. E assim eu termino o meu testemunho. Espero que ele edifique a vida de muitas pessoas que estejam passando por alguma necessidade, por alguma cura, por algum milagre. Creia que nesse Deus poderoso você pode confiar. E Deus é lindo, né, Rô? Nossa, maravilhoso. A gente vê, quando a gente olha a nossa história no passado e olhar agora o que Deus fez nas nossas vidas, eu também tenho os meus milagres que o Senhor fez. Eu vou testemunhar também os meus milagres. Tem que é maravilhoso o que Ele faz. É por isso que nós convidamos, se você tem um testemunho para edificar vidas, venha testemunhar. Aqui, ó, nós estamos livres para falar o que Deus fez por você. Muitas vezes tem um testemunho que pode salvar vidas, sabe? Porque tem muitas mulheres hoje deitadas numa cama, né? Depressão, né? Com uma
depressão profunda, não quer sair, quer ficar sozinha lá. Não é assim. Deus tem coisas lindas para você. Como a Rô falou, ela também já teve depressão. A depressão, ela não deixa, ela coloca a gente no fundo do baú, né? A gente fica lá. Só dá vontade de morrer. E não é assim que Deus quer. Deus quer ver você linda, maravilhosa, sorrindo, fazendo a obra dele, ganhando vidas para ele. Porque nós viemos no mundo com propósito, né? Com certeza. Nós viemos para cá com propósito. Os anjos, diz a Bíblia que os anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo, né? Verdade. Então, vamos fazer, vamos levantar. Minha amiga, você está deitada aí? Levanta, amiga. Crê no Senhor Jesus. Deus pode te salvar, Deus pode restaurar a tua saúde. Você que está com uma situação difícil, Ele é médico dos médicos, Ele é advogado, Ele é juiz. Seja qual for a tua necessidade, Deus é poderoso para te abençoar. Só abrir a boca e pedir. Viu a oração que a Rô fez? Uma oração simples, curta e objetiva. Não precisa enfeitar. Ele sabe o que você está precisando. Ele quer ouvir de você o que você quer. Então, peça para ele nesse momento. Você que ouviu esses testemunhos da Rosângela aqui, ó, peça para ele o que você quer. É cura. Ele cura. É libertação para um filho? Ele liberta. É transformação? Ele transforma também, né? Não desistam, não podemos desanimem, né? Porque às vezes a gente ora, né, Ivone, e pensa assim, ai, meu Deus, está demorando, né? Ai, eu estou orando, mas está demorando. Mas não desanime, É o tempo de continue Deus. orando, né? Porque é sempre no tempo de Deus. Tem milagres que a gente ora e Deus já na hora faz. Que precisa ser feito na hora. É, mas tem outros que Deus espera espera mais um pouquinho. Temos que né? ficar na espera. E talvez essa espera também seja para nós se firmarmos mais na presença de Deus, né? Porque nesses quase 7 anos que eu fui dirigente do Círculo de Oração, né, Ivone, eu orei por muitas pessoas e teve pessoas que já vieram falar para mim que foram curadas, né? Então, é o trabalhar de Deus, né? Deus quer às vezes usar os nossos testemunhos para curar outras pessoas, né? E a depressão mesmo, a depressão é uma doença que ela judia muito da gente. Judia. Mas a gente tem que crer que tem um Deus que cura a depressão e cura qualquer enfermidade. Ele é especialista em tudo. Então, o que você deseja nessa tarde? Confia no Senhor. Hoje nós recebemos um recado de Portugal, que ela estava com uma enfermidade nos olhos e Deus está dando vitória para ela. Fiquei muito feliz. Então, vamos orar, vamos continuar orando, crendo no milagre. Esse Testemunhos que Edifica foi só uma chave que virou um dia que nós estávamos aqui na igreja e a Milena foi curada, né? 8 anos nós vamos trazer a Milena para testemunhar. Pelo Círculo de Oração, né? Foi num culto nosso aqui, e que Deus curou a Milena. Ela até testemunhou, mas está em outro... Não dá para passar aqui, né? Mas nós vamos ver se trazemos a Milena para testemunhar para você. 8 anos ela tomava um remédio contínuo e não passava dor. Ela teve uma gestação e sempre com dor. Vê o que Deus faz. Um dia ela chegou dentro, não desistiu, chegou dentro da igreja, foi orada e Jesus curou a Milena. Olha só o que Deus faz. Então não fica deitada, escondida. Venha para a casa do Senhor, peça ajuda, peça oração e Deus vai. Eu creio que Deus pode te libertar. E hoje é uma tarde de cura, né, Rô? Nós estamos numa tarde aqui, é uma tarde de cura. Então nós vamos orar por você, tá? Por nós aqui e para todos que estão ouvindo este canal. Que Deus venha abençoar a tua vida nessa tarde. Rô, você vai fazer uma oração e depois nós vamos nos despedir, né? Oi? Não, pode orar sentadinha mesmo. Então vamos agradecer a Deus, né? Porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, sim, eis-nos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. Paizinho querido, eu venho aqui te agradecer por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos deu, Senhor. E que esses testemunhos, Senhor, possa edificar a vida de muitas pessoas, Pai. Porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o mesmo Deus que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo. Senhor amado, se alguma pessoa neste momento está sofrendo dores,
está com alguma enfermidade, Senhor, está ouvindo, Senhor, essa nossa tarde. Senhor, liberta, cura, Senhor, estende tuas mãos, Senhor, porque eu creio num Deus todo-poderoso que tem poder sobre qualquer enfermidade, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor amado, visita, Senhor, essas pessoas que estão sofrendo nessa tarde, Pai, e estende as tuas mãos de misericórdia, Senhor, e repreende, Pai, toda a enfermidade dessa pessoa, no teu nome santo e poderoso, Jesus. Assim eu entrego essa oração em nome de Jesus. Obrigada, papai. Amém. Amém. Que Deus venha abençoar a tua casa, o teu lar, a sua família e receba a cura em nome de Jesus. Glória e se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, dê o seu like aí para nós e se inscreva no nosso canal. Esse canal é com o propósito de salvação de vidas e assim você também estará ganhando uma alma para o Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.